Logo TRE, composto pelo círculo celeste com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo, escrito aguarde, em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações escritas no canto inferior da tela na barra azul, 25ª Sessão Judiciária Ordinária de 24 de abril de 2023. Imagem ampla do plenário, com fileiras de assentos do lado direito e esquerdo, assentos pretos com encosto de braço amadeirado. À frente encontramos a tribuna principal, do lado direito uma tribuna que ainda encontra-se vazia, do lado esquerdo a tribuna onde está de pé a doutora Ariadna Alencar e o doutor Matias Neto. Na tribuna central já encontram-se acomodados ao centro o desembargador João Lages e à direita, secretária judiciária Milene.
Desembargador Matias Neto e Ariadna Alencar se acomodam na tribuna ao lado esquerdo. Boa tarde a todas e a todos. Em sua mesa, desembargador João Lages, lendo os papéis dispostos em cima do seu teclado, à sua frente o monitor, do lado direito o microfone, ao fundo a parede de madeira do tribunal, a bandeira do Brasil. O desembargador João Lages está vestido com sua toga, usa óculos, é um homem de pele clara e cabelo escuro curto. Haja vista termos aqui o juiz-membro, Mário Júnior, e o doutor Pablo Beltrán, que estão fazendo por videoconferência, justificadamente, e os demais aqui presentes, né, a doutora Paola, doutor Matias, doutora Tina e eu. A ausência justificada do desembargador Carmo Antônio, que houve um acidente com o carro em que ele estava ainda há pouco, e por isso serão retirados de pauta o recurso criminal eleitoral número 1 da pauta, o 0600-827-2020, e a prestação de contas anual 0600-106 de 2021, ambos de relatoria do ilustre corregedor. Então, eu submeto a apreciação da ata da sessão anterior aos ilustres pares e, não havendo divergência, declaro aprovada. Cleme, tudo bem? Nós temos alguma sustentação oral? Está mandando o link ainda para a advogada, né? Qual é o número da pauta? Imagem ampla do plenário, as fileiras do lado direito e esquerdo se encontram vazias. Então, chama julgamento item Em 3 sua da mesa, pauta, desembargador João Lages prossegue a leitura dos papéis dispostos em cima da mesa. Origem Macapá, relator é o ilustre juiz Matias Neto. Interessada é Caroline da Silva Pereira. O ilustre relator está com a palavra, doutor Matias. Novamente, imagem ampla do plenário, onde podemos ver os assentos vazios e os desembargadores acomodados em seus lugares. Presidente, à sua mesa, desembargador Matias Neto, fazendo leitura em seu computador. O monitor se encontra à sua frente, ao fundo a parede amadeirada do tribunal. O desembargador Matias Neto está vestido com sua toga, usa óculos, é um homem de pele clara. Relativa ao cargo de deputada estadual não eleita pelo Partido Avante nas eleições gerais de 2022. Apresentadas as contas e submetidas à análise da unidade técnica, constatou-se que a candidata não recebeu recursos, nem efetuou despesas, estando regulares as contas, sendo emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalva, tão somente em razão da sua apresentação intempestiva. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, na esteira da manifestação técnica, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Doutor Pablo, boa tarde. Imagem ampla do plenário, sem movimentação. Boa tarde, presidente. Em vídeo chamada, Dr. Pablo, procurador do Ministério Público, senhoras e senhores, ao fundo, uma Ministério parede Público branca. Eleitoral Dr. reitera o Pablo é parecer. um homem de pele clara, cabelo liso, está usando terno preto e óculos. Como Em sua constou mesa, do desembargador relatório, Matias Neto fazendo o leitura feito na tela merece de seu computador. aprovação, as contas merecem aprovação apenas com ressalva, em razão da apresentação intempestiva, mas merece a aprovação. É como voto. Ok, todos de acordo? Todos estando de acordo, contas aprovadas com ressalvas à unanimidade. Sua mesa, desembargador João Lages, fazendo leitura dos papéis dispostos em cima da mesa. 2021, origem Macapá. Os interessados nesse caso são Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, Sandra dos Santos Lacerda, Carlos Alberto Lobato Lima e Pablo Alexandre Lima Sena, ilustre relator, com a palavra. Novamente, imagem ampla do plenário, ainda sem movimentação. Desembargador Matias Neto à sua mesa, continua a leitura. Estadual do Amapá, relativo ao exercício de 2020.
Consta nos autos que o partido deixou de apresentar suas contas no prazo previsto no caput do artigo 28 da Resolução TSE 23.604/2019. O partido foi notificado, apresentou manifestação e documentos por meio da petição e anexos. Em análise preliminar, a unidade técnica verificou diversas irregularidades na prestação de contas, sugerindo diligência ao partido para saná-las. Intimado, o partido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Ante a omissão do partido, a unidade técnica, em parecer conclusivo, sugeriu a desaprovação das contas. Desaprovação. Em razão da existência de irregularidades que conjuntamente comprometem a integralidade das contas. Em razão das irregularidades verificadas, o NACEP sugeriu ainda o recolhimento do valor de Imagem ainda direcionada ao desembargador Matias Neto. R$ ao Tesouro Nacional e a determinação de transferência do valor de R$ 25.500 para a conta bancária do partido destinada aos programas de promoção e participação política das mulheres. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pela desaprovação das contas na linha do parecer técnico, divergindo apenas em relação ao valor a ser restituído ao Tesouro Nacional, que entende ser de R$ 120.105,06, além da transferência do valor de R$ 25.500 para a conta bancária destinada aos programas de participação política das mulheres. É o relatório, presidente. Em amplo do plenário, informações na barra no canto inferior da tela azul. Quarta pauta de julgamento da 25ª Sessão Judiciária Ordinária, de 24 de 3 de 2023. Em videochamada, procurador do Ministério Público, Dr. Pablo, imagem quanto à ao fundo desaprovação desfocada. E com a irregularidade consistente na não destinação dos valores para promoção da participação feminina em campanhas. O que irregularidade é essa que corresponde a cerca de R$ 25.500. O Ministério Público Eleitoral, contudo, apontou uma outra irregularidade, adicionou um fato a ser sobre o qual deve a Corte se debruçar. Qual é o ponto, qual a inconsistência indicada pelo Ministério Público Eleitoral? O partido, trata-se aqui, é importante frisar inicialmente, de uma prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2020. O partido apresentou um contrato supostamente firmado em 2 de janeiro de 2020 com a pessoa jurídica E. Viegas Ferreira Eireli ME, correspondente à locação de 2 veículos. O objeto desse contrato era a locação de 2 veículos executivos com abastecimento regular de combustível. Esse pagamento, como dito, foi, presume-se, inaugurado a partir da assinatura do instrumento contratual. Como dito, essa data, segundo consta nos autos, é 2 de janeiro de 2020. Ocorre que o partido juntou recibos de locação desses veículos com datas do ano de 2019. Então, existem nos autos recibos de locação relativos aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, quando, segundo consta nos autos, ainda não estava firmado o contrato. Além dessa irregularidade, que por si só já conduz, ao ver do Ministério Público Eleitoral, à glosa da despesa, cumpre recordar ainda que a credibilidade dos documentos apresentados deve ser aferida a partir do que a parte, o requerente, o prestador de contas, traz aos autos. Quando ele traz esses documentos que se contradizem, perde-se credibilidade nas informações que estão sendo prestadas. Há ainda outras inconsistências, segundo as quais também foram mencionadas no parecer ministerial, dando conta de pagamentos por meio de cheque em 16 de janeiro de 2020
relativos aos pagamentos dos aluguéis pretéritos no ano de 2019. Há aqui, então, pagamentos de valores de obrigações correspondentes ao ano de 2019, arcadas, desembolsadas em 2020. E tampouco a correção Ainda a dessa imagem da contabilidade videochamada do Dr. devidamente Pablo, procurador do registrada, Ministério porque são Público. anos sucessivos e a contabilidade do partido pressupõe a sua anualidade. Então, o partido também tem o dever de registrar quando há uma assunção de uma obrigação num determinado ano e a sua quitação em um momento seguinte. Também a prestação de contas deve corresponder com clareza e transparência relacionado a isso. Somados os repasses feitos a essa empresa, chega-se ao montante que o Ministério Público Eleitoral adicionou à irregularidade indicada pela unidade técnica. Cumpre ressaltar ainda, para agravar esse cenário, que os documentos trazidos pelo partido, a nota fiscal, o documento de contratação, eles são muito superficiais, eles não permitem verificar todos esses elementos e todas essas inconsistências. O Ministério Público Eleitoral tentou se debruçar sobre esses elementos, mas esses elementos são superficiais. E o artigo 18 da Resolução 23.604 de 2019, que rege a prestação de contas, ela diz que deve haver no documento fiscal idôneo uma descrição detalhada desse objeto, o que não se encontra aqui. Então, diante dessas inconsistências, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer e aduz que, além da irregularidade apontada pela unidade técnica, há uma outra relativa ao pagamento, ao registro dessas despesas de aluguel de veículo. É a manifestação. Imagem ampla do plenário, a parede do plenário é toda de madeira. Ao fundo podemos ver 2 telões. Eu verifiquei que o voto não foi disponibilizado pela assessoria aos demais membros. Neto. Eu consulto se a gente prossegue assim só com a leitura do voto ou se a gente suspende para que seja disponibilizado. Pode ler, eu acho que Imagem do plenário, no centro também podemos ver 2 bandeiras melhor. que ficam atrás da tribuna principal. Procure resumir Novamente, só no imagem gibi do direcionada para a mesa do Dr. Matias Como Neto. dizia o nosso decano de Amador Gilberto, né? Quem está lá Imagem do fazendo plenário, resumo sem no nenhuma ID, né? Pode movimentação, deixar, desembargadores presidente. acomodados O em órgão seus regional lugares. do Partido Imagem Republicano da Ordem direcionada para o Social Dr. apresentou Matias suas Neto. contas anuais de 2020 após a notificação da omissão por esta Justiça Eleitoral. Contudo, deixou de sanar no prazo fixado as seguintes irregularidades apontadas pela unidade técnica. 1. Ausência do parecer da Comissão Executiva, em desacordo com o artigo 29 da Resolução TSE 23.604/2019. 2. Ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 19,67, referente aos recursos recebidos de origem não identificada, contrariando o disposto no artigo 14 da Resolução TSE 23.604. 3. Ausência do registro de aplicações de recursos do fundo partidário com programas de participação política de mulheres no valor mínimo de R$ 25.500, em desacordo com o artigo 22 da Resolução TSE 23.604. 4. Ausência de apresentação dos extratos bancários das contas. São as contas do FEFC, que estão enumeradas aqui no voto escrito, abertas nas agências 45446 do Banco do Brasil. E 5, a realização de pagamento de correção monetária, multa e juros por atraso de pagamento na fatura de energia elétrica, no valor de R$ 85,39. 6, contratação de aluguel de veículos executivos com abastecimento regular de combustível no valor total de R$ 105.000, sem discriminação da quantidade mensal de combustível para cada veículo e sem comprovação dos abastecimentos realizados. Isso em desacordo com o artigo 18 da Resolução TSE 23.604. Então, são 6 irregularidades.
Tais irregularidades denotam inequívoca violação à transparência, à lisura, ao indispensável zelo com as verbas públicas e às regras que regem as contas partidárias, circunstâncias que, no conjunto, ensejam a desaprovação das contas. Além da sanção de desaprovação, a resolução do TSE de número 23.604 estabeleceu a obrigação de restituir ao Tesouro Nacional os valores recebidos de fonte vedada ou de origem não identificada, recursos indevidamente utilizados para quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos e ainda os gastos realizados sem o cumprimento dos requisitos para sua comprovação, no caso da descrição detalhada do objeto contratado. Resta demonstrado nos autos a necessidade de devolução, então, do valor de R$ 19,67 referente aos recursos de origem não identificada e o valor de R$ 85,39 referente ao pagamento indevido de encargos decorrentes de inadimplência do partido com verbas do fundo partidário, totalizando R$ 105,06. Quanto ao valor referente ao gasto realizado com a contratação de 2 veículos executivos com abastecimento regular de combustível, um Jeep Compass e um Toyota Corolla, um valor de R$ 15.000 mensais, de fato, há que se observar que os documentos trazidos aos autos não se mostram idôneos a comprovar a realização do gasto e a finalidade da prestação efetiva do serviço para as atividades partidárias. Com efeito, embora precedentes desta Corte não exijam a comprovação exclusivamente por meio de documento fiscal, é necessário que a comprovação se dê por meio de documentação idônea. No caso dos autos, consta que o contrato de locação firmado em 2 de janeiro de 2020 teve seu distrato firmado em 30 de maio de 2020 e, nesse intervalo, foram efetuados 5 pagamentos que totalizaram R$ 120.000. Ora, se entre janeiro e maio decorreram 5 meses e o valor mensal da contratação era de R$ 15.000, logicamente, o valor total da contratação não poderia exceder R$ 75.000. Além disso, 4 dos recibos de locação juntados nos autos dizem respeito à suposta prestação de serviços nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2019, pagas por meio do cheque, tem aqui o número do cheque, no valor de R$ 30.000, e por meio de transferência bancária, em 24 de 2020, no valor de R$ 30.000, totalizando R$ 60.000. Tais despesas, além de serem estranhas ao exercício e análise, referem-se a período anterior ao contrato apresentado, firmado em 2 de janeiro de 2020, o que caracteriza despesa irregular para o exercício financeiro de 2020. Tal circunstância coloca em xeque a confiabilidade das informações prestadas e pode indicar grave indício de desvio de finalidade na utilização dos recursos públicos, o que torna os documentos inidôneos a comprovar a totalidade das despesas efetuadas com a locação de veículos no importe de R$ 120.000, razão pela qual o referido valor deverá ser integralmente glosado e recolhido aos cofres públicos. Somados os valores a restituir, chega-se ao montante de R$ 120.105,06. Outra irregularidade diz respeito à não apresentação de registro de aplicação de recursos do fundo partidário com o programa de participação política das mulheres, conforme preconiza o artigo 44, inciso 5, da Lei 9.096, combinado com o artigo 22 da Resolução TSE 23.604/2019. No caso dos autos, o partido estava obrigado a destinar pelo menos R$ 25.500 em programas de promoção e participação política das mulheres, que corresponderia a 5% do total de R$ 510.000 recebidos do fundo partidário. Neste caso, deve ser aplicado ao partido o disposto no artigo 22, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.604, de 2019, determinando-se ao prestador de contas a transferência da quantia de R$ 25.500 para a conta bancária específica, sendo vedada a sua utilização para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
seja aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor a ser transferido a ser aplicado na mesma finalidade. Então, por todo o exposto, eu voto pela desaprovação das contas anuais do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, AP, relativas ao exercício financeiro de 2020, o que faço com base no artigo 45.3 da Resolução TSE 23.604/2019. E em razão das despesas realizadas em desacordo com as disposições da mesma resolução, o partido deverá restituir ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 120.105,06 no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da decisão. E, no mesmo prazo, transferir para a conta bancária destinada aos programas de promoção e participação política das mulheres o valor de R$ 25.500 referentes aos recursos do fundo partidário não aplicados nos referidos programas no exercício de 2020, tudo nos termos do artigo 22, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.604/2019. É como voto, presidente. Okay. Imagem ampla do plenário, sem movimentação. Não havendo nenhuma divergência, contas desaprovadas. A sua mesa, desembargador João Lages, fazendo Paula, leitura em seus papéis. Agora nós temos 3 pautados. A primeira é o item 5 da pauta, prestação de contas 0600.897/2022, origem Macapá, interessado Aldo Carvalho da Silva, ilustre relatora com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, ilustre procurador regional eleitoral, a todos que nos acompanham, cuidam-se os autos de procedimento instaurado em razão da omissão na entrega de prestação de contas de campanha de Aldo Carvalho da Silva, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Avante nas eleições de 2022. Ao analisar os autos, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias verificou que não existiu qualquer movimentação financeira na conta bancária aberta pelo candidato e que não houve recebimento de recursos públicos. Embora devidamente intimado para prestar contas, o candidato deixou o prazo transcorrer sem apresentar manifestação. O NACEP emitiu parecer conclusivo pela não prestação das contas. O Ministério Público Eleitoral se manifestou em igual sentido. É o relatório. Imagem do plenário, sem nenhuma movimentação. Excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora, excelentíssimos procurador do Ministério Público, Dr. Pablo. O Ministério Público Eleitoral reitera o parecer, trata-se aqui de não prestação de contas. A situação é essa que deve ser declarada por esta Corte, assim como sancionado o não prestador com o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral. É a manifestação. Ilustre relatora com a palavra de volta. Bom, aqui é bem breve, né? O caso dos autos conforme relatado, o candidato foi regular e pessoalmente intimado, conforme a certidão atestada e acostada aos autos. Assim, o interessado manteve-se inerte, circunstância que impõe o julgamento das contas como não prestadas. Então, ante o exposto, eu julgo como não prestadas as contas de Aldo Carvalho da Silva e ainda ficará o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme disposição do artigo 80, inciso 1 da norma de regência. Como voto, presidente. Ok, não havendo divergência, imagem declara, então, ampla do plenário, sem movimentação. É sua mesa, desembargador João Lages, fazendo leitura dos papéis dispostos em cima do seu teclado. De 2022, origem Macapá, interessada, neste caso é Margleide da Silva Alfaia, relatora com a palavra. Cuidam os autos de prestação de contas de Margleide da Silva Alfaia, que concorreu ao cargo de deputado federal pelo Republicanos nas eleições de 2022. Após a regular instrução, o NACEP sugeriu a aprovação das contas em razão da inexistência de qualquer irregularidade. O Ministério Público Eleitoral pontuou que a candidata recebeu R$ 100 mil do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dos quais 20 mil foram gastos com serviços contábeis, o que representa 20% do valor recebido, percentual exorbitante quando comparado com outras amostras de prestação de contas, nos quais o valor aproximado correspondia a um total de 2% da movimentação financeira. Ressaltou que a candidata registrou despesas com serviços advocatícios no valor de R$ 25 mil, o que representa 25% do total da prestação de contas.
Essa despesa, somada à empregada com serviço de contabilidade, seria injustificável e exorbitante. Argumentou que, ao utilizar o recurso do fundo, o candidato deve observar os princípios constitucionais do direito administrativo, dispostos no artigo 37 da Constituição Federal. Destacou que, embora a resolução do TSE número 23.607/2019 não aplique limite de gastos aos serviços advocatícios e contábeis, e a candidata tenha apresentado recibos e notas fiscais acerca dos serviços prestados, percebe-se que a desproporcionalidade dos gastos dos recursos do fundo mostra-se como uma desvirtuação do propósito dos recursos públicos em questão, uma vez que o fundo destina-se, assim como seu nome dispõe, a possibilitar que o candidato faça campanha para sua candidatura. Portanto, sob a perspectiva da eficiência, modicidade e da moralidade, os gastos foram excessivos e merecem ser glosados. Aduziu que a prestação de serviços contábeis corresponde à atuação de uma única prestação de contas, ao qual registra tão somente 3 espécies de despesas, com publicidade por material impresso, serviços advocatícios e serviços contábeis, o que demonstraria a ineficiência e o descuido do emprego da verba pública. No que se refere aos serviços advocatícios, alegou que existem apenas 2 processos registrados no PJE, o requerimento de registro de candidatura e a prestação de contas, e que não há qualquer manifestação com conteúdo estritamente jurídico que possa afastar eventual alegação de complexidade ou volume de trabalho. Ou seja, 25% do valor recebido foi gasto com uma defesa, uma sustentação oral e a juntada de documentos em 2 processos, o que demonstra de forma inequívoca o injustificável valor pago a título de prestação de serviços advocatícios. Aferir a eficiência com que devem ser empregados os valores públicos em campanha. Afirmou ainda que o caso em comento revela inequivocadamente a desproporcionalidade do pagamento, já que os fatos que justificariam esse expressivo valor, quando analisados os autos, estão consubstanciados na simples juntada de extratos de conta, notas fiscais, instrumentos contratuais e recibos. Toda a documentação não ultrapassa umas poucas dezenas de material a ser analisado, compilado e inserido no sistema de prestação de contas. Ao final, opinou pela desaprovação das contas e devolução ao erário do valor de R$ 45 mil, correspondentes aos gastos com serviços contábeis e advocatícios, devido ao caráter antieconômico. É o relatório. Imagem ampla do plenário, onde podemos ver os assentos vazios, não a movimentação, e os desembargadores acomodados em seus lugares. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Vossa Excelência... esse não é Taiser mesmo, né? Taiser Stanis. Taiser Stanis. Então, Vossa Excelência está com a palavra, doutor. Boa tarde, um bom trabalho. Obrigado. Boa tarde, doutor. Em vídeo chamada Dr. Taiser, Dr. Taiser está vestido com sua toga, é um homem de pele clara, com barba curta, cabelo curto e escuro. Fundo da videochamada é desfocado. Presidente e relator, eu trago neste primeiro momento uma preliminar de intempestividade do parecer e peço que, se Vossas Excelências puderem, juntei memoriais no processo. Trago uma preliminar de intempestividade do parecer de D50-41-160, foi o parecer do Ministério Público. A resolução 23.607 traz no seu artigo 7.3 que o Ministério Público terá vista dos autos e deve emitir parecer no prazo de 2 dias. Anexei uma tabela com a contagem processual e o prazo para a juntada de manifestação se encerrou no dia 24. Todavia, ao analisar o processo, vê-se que o parecer foi juntado no dia 25 de janeiro. Então, observa-se desta maneira que o parecer foi intempestivo e, portanto, deve ser desentranhado dos autos, devendo ser acolhida essa preliminar de intempestividade. Vossa Excelência pode prosseguir, doutor, porque Vossa Excelência está na sustentação oral. Logicamente, a relatora e a Corte enfrentará esse pedido Perfeito. Logo em seguida. Mas está anotado aqui para a decisão. Perfeito, Excelência. No caso do mérito propriamente dito, dos honorários de advogado e contador, a resolução 23.607, ela é clara, ela é uníssona em dizer que quem define limite de gastos é a lei e é divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os gastos de advogado e contador referentes à consultoria, assessoria e honorários, eles não estão sujeitos a limite de gasto ou a limites que possam impor dificuldade.
como muito bem dito, em relação ao trabalho de advogado, são 2 processos, um de registro de candidatura, onde se foi debruçado para se fazer a sustentação oral, e outro agora aqui o processo judicial de prestação de contas. O que se fala é que não houve peticionamento, que não houve trabalho, e se não houve o trabalho judicial foi porque o trabalho consultivo foi muito bem realizado na análise da produção de material, do assessoramento jurídico e contábil, para se dizer, olha, isto aqui você pode, isso aqui você não pode, vamos evitar este tipo de problema. Então, se nós formos olhar os autos, o próprio parecer, depois do período de impugnação, foi para a SACEP e a SACEP não abriu qualquer tipo de diligência. Foi um parecer preliminar conclusivo, sugerindo aprovação, sem ressalvas. Isso demonstra que o trabalho jurídico consultivo e que o trabalho contábil, consultivo e de lançamento de peças no SPCE foi muito bem realizado. De modo que a análise técnica não identificou qualquer falha e apontou, inclusive, que a prestação de contas cumpre com todas as peças necessárias do artigo 74 da Resolução 23.607. E aí, o próprio artigo 49, excelências, do Código de Ética e Disciplina do OAB fala que os honorários profissionais eles são fixados conforme a relevância, o vulto, a complexidade, a dificuldade das questões, o trabalho, o tempo a ser empregado. Nós sabemos que na campanha são 45 dias de trabalho praticamente ininterrupto, onde nós temos que estar, se não ajuizando, defendendo, estudando, mas atendendo o candidato em situações que surgem a todo momento. Então, toda essa questão de o quanto cobrar, quem define logo são os conselhos regionais, o Conselho Regional de Contabilidade e, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, excelências, cabe ressaltar também que a advogada, ao chegar no escritório de contabilidade e no escritório advocatício, mencionou que procurou outros profissionais e que todos cobraram aproximadamente ali o mesmo preço. Então, diante dessas alegações, excelências, e sem mais delongas, me sirvo da frase de Daniel Pensante, que todo trabalho tem o seu valor e todo valor tem o seu trabalho. Então, logo, diante disso, venho requerer que seja acolhida a preliminar de intempestividade do parecer ministerial e, no mérito, que as contas de campanha sejam julgadas aprovadas sem ressalvas nos termos do parecer conclusivo de ID 5032-195 e nos termos da Resolução 23.607 de 2019, nestes termos, excelência. Obrigado, doutor Taisa. Vamos ouvir agora o Ministério Público Eleitoral. Doutor Pablo, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, excelência. Senhor presidente, Envio de excelentíssimo chamada, relator, Dr. Pablo, excelentíssimos procurador do jogadores. Ministério Público. Tentarei ser bem breve. Imagem ao fundo Quanto à preliminar de intempestividade, a simples análise do sistema processual do PJE permite afastar a tese lançada agora da tribuna. A expedição eletrônica foi enviada ao Ministério Público Eleitoral no dia 17 de janeiro e o próprio sistema registra como data final para a manifestação o dia 27 de janeiro de 2023, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Ocorre que o Ministério Público Eleitoral se adiantou. No dia 25 de janeiro, às 10h46 e 1 segundo da manhã, o Ministério Público Eleitoral peticionou, apresentou a sua manifestação. Então, basta a simples contagem de dias, que em 8 dias houve a apresentação da manifestação do Ministério Público Eleitoral, o que a torna tempestiva. Ainda que não fosse assim, inclusive o TSE decidiu na semana passada sobre esse tema, na hipótese em que o sistema registra a data final e a parte ou o Ministério Público Eleitoral na condição de fiscal do ordenamento jurídico se manifesta dentro do prazo indicado pelo próprio PJE, a manifestação, no caso era um recurso, mas enfim, a manifestação aqui há de ser considerada tempestiva. Então, a tese aventada deve ser afastada por esses 2 fundamentos, porque foi tempestivo e porque, ainda que não o fosse,
o sistema processual registra como data limite para a manifestação do Ministério Público Eleitoral o dia 27, a manifestação é do dia 25. Muito bem. Então, quanto ao mérito, e é o mérito da insurgência do Ministério Público Eleitoral. Primeiro ponto, a premissa básica, ou as premissas básicas a partir das quais o Ministério Público Eleitoral olha o tema, vai no sentido da observância dos preceitos constitucionais, dentre eles o da escorreita prestação de contas, tanto pelos partidos como por todo aquele que usa ou emprega, arrecada, guarda, gerencia verbas públicas. Esses dois preceitos são extraídos diretamente da Constituição, tanto do artigo 17, que trata especificamente dos partidos políticos, mas também do artigo 70, que fala de todo aquele que gerencia, utiliza, guarda recursos públicos, que deve bem prestar as contas. Isso significa, ao ver do Ministério Público Eleitoral, a efetiva comprovação das despesas e dos serviços ou dos bens que a justifiquem. Esse dever também é extraído do artigo 60, parágrafo 1º da Resolução 23.607, que determina que a necessidade de haver efetiva comprovação da entrega do material ou da prestação do serviço. O Tribunal Superior Eleitoral, ao auxiliar, na tentativa de auxiliar os partidos e candidatos nessa prestação de contas, especificamente para as eleições de 2022, elaborou um manual no qual contém, dentre os seus preceitos, a necessidade de, juntada aos autos de prestação de contas, no que se refere aos serviços contábeis e advocatícios, tanto o contrato como um relatório das atividades executadas na campanha, com identificação dos processos em que atuaram, quando for o caso. O que o Tribunal Superior Eleitoral, com esse manual, indica é que o prestador de contas deve, inequivocamente, trazer aos autos os elementos que comprovam a relevância, a pertinência e a juridicidade daquela despesa. Nem o Ministério Público Eleitoral, e tampouco a lei, e ela é clara nesse sentido, pretendem tabelar um serviço ou menosprezar a atividade de qualquer prestador de contas. O que se quer, e essa é a razão de ser da norma, é que se afirme que a coisa é do povo, a República, quer-se a afirmação da República, e a afirmação da República corresponde um dever de justificativa muito detalhada, muito precisa, quanto aos gastos de todo aquele que se utiliza de valores públicos. E esse gasto tem que observar também, ele deve ser cabalmente comprovado e deve ser devidamente justificado, demonstrado, para que os órgãos de fiscalização, dentre eles o Ministério Público Eleitoral, mas também a sociedade, possam aferir a sua economicidade, se houve transparência, se houve obediência à legalidade, à moralidade, eficiência e razoabilidade do gasto. Se estivéssemos a tratar aqui de verba privada, o Ministério Público Eleitoral, por certo, olharia, procurador do Ministério Público, Dr. por Pablo, certo, olharia de uma forma diferente para essa questão. E o fez em diversas manifestações, onde os gastos, nas quais os gastos correspondiam a receitas oriundas de doações ou outros recursos, a manifestação do Ministério Público e o olhar do Ministério Público, debruçando-se sobre o tema, era diferente. Não é o que acontece aqui. O que houve aqui foi o repasse de mais de R$100 mil à candidata e a utilização de verbas públicas, verbas oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse emprego dessa verba, portanto, há de observar o artigo 60 e o manual do TSE, os quais são uníssonos em indicar a necessidade de uma descrição detalhada, uma comprovação da prestação do serviço e aí um indicativo do manual, que por certo não cria obrigação, mas ilumina o artigo 60 para demonstrar de que forma se deve perceber a comprovação das despesas,
o que diz o relatório, que indica o manual, a necessidade de apresentação de um relatório de atividades executadas. Nada disso foi feito. O que o prestador de contas trouxe foram as simples notas fiscais com uma descrição absolutamente superficial daquela despesa comprovada. No caso do serviço de contabilidade, serviço de prestação de contas eleitoral 2022 para a candidata tal. No caso do serviço advocatício, serviços advocatícios em campanha eleitoral da deputada federal na defesa da impugnação, sustentação oral e prestação de contas. Essa é toda a descrição constante nos documentos dos autos. E aqui eu faço um breve parênteses para registrar que eu já fui, há 20 anos atrás, estagiário em escritório de advocacia e que já existiam meios de demonstrar para os clientes quem eram as pessoas incumbidas dos desempenho de atividades, por quanto tempo elas o fizeram e em qual objeto especificamente estava havendo o trabalho. E isso era planilhado e demonstrado para o cliente para cobrar o preço. E é justamente isso que a Resolução 23607 e, mais detalhadamente, o manual apontam. Olha, há que se demonstrar e justificar o preço. O Ministério Público Eleitoral não tem nenhum problema a priori quanto aos valores pagos. A preocupação do Ministério Público Eleitoral, como dito, é a comprovação e a justificativa do valor gasto. Com mais cuidado ainda, com mais denodo, por se tratar de uma verba pública. E como e assim o sendo, maior cuidado há de se ter no seu trato. Então, esse entendimento que se equilibra em duas vertentes, a primeira delas, dois valores, o primeiro deles é a necessidade de efetiva comprovação e de demonstração, de justificação e descrição detalhada das atividades, e essa é uma obrigação que decorre diretamente da resolução e da Constituição, serve para que seja possível compreender e verificar a juridicidade daquele gasto. Tanto o TSE quanto inúmeros outros tribunais regionais admitem esse crivo. O crivo segundo o qual é possível verificar uma despesa a partir dessas premissas. A premissa da comprovação dos gastos e da economicidade, da transparência, da eficiência do gasto. E o Ministério Público Eleitoral já defendeu em diversas ocasiões a incidência do recurso especial, dos precedentes do TSE, entre eles o recurso especial eleitoral número 060116394 de 2020, que diz: firmou-se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto em controle de prestação de contas, assim como se assentou que é possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. E aí são diversos precedentes citados. E existem outros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral a indicar que documentos com descrição genérica não se prestam a comprovar a despesa. E, no caso aqui, a leitura das notas fiscais, que foram os únicos documentos apresentados, servem vão exatamente nessa linha. São descrições superficiais e que não permitem verificar qual foi o efetivo serviço prestado. Então, diante de todas essas circunstâncias identificadas, quais sejam notas fiscais com descrição genérica, ausência de demonstração dos serviços efetivamente prestados, um relatório, enfim, quais são os profissionais que foram destacados para tais atividades, por quanto tempo o fizeram, onde, em quais processos, em quais circunstâncias. Às vezes, como dito da tribuna, não são processos, são atividades de orientação, tudo isso o Ministério Público admite, mas pressupõe que a comprovação dessa atividade há de constar dos autos, o que é plenamente acessível, como relatei uma experiência própria minha de 20 anos atrás. E eu presumo que isso seja possível de ser replicado nos dias de hoje. Então, como última palavra, o Ministério Público Eleitoral, por óbvio, não pretende avaliar o preço dos serviços.
cada prestador pode cobrar o que entenda melhor. O foco do Ministério Público, o que o Ministério Público Eleitoral olha, é a justificativa e a comprovação da despesa eleitoral. O prestador de contas não é o senhor da verba recebida, para dela fazer o que bem entender. Pelo contrário, o prestador de contas é escravo da Constituição e dos princípios constitucionais que se aplicam a qualquer gasto com recursos públicos. É a manifestação. Ok, obrigado, doutor De Pablo. volta à imagem ampla do plenário. Excelências, com relação à preliminar de intempestividade do parecer ministerial, conforme verificado aqui, ele foi realmente apresentado no dia 25 de janeiro, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo próprio sistema, qual seja 27 de janeiro. Então, portanto, ela não merece acolhida. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Do plenário, eu quero só acrescentar uma integração, doutora Paula. De fato, é uma preliminar de intempestividade de uma cota ministerial, não tem nulidade processual. Né? Em sua mesa, desembargador João Lages. Para integrar essa decisão. Além disso, porque, como bem Vossa Excelência disse, o sistema mostra que realmente essa situação não ocorreu. Mas é uma peça, é uma cota que até a manifestação oral que o doutor Pablo fez agora aqui anteriormente, supriria, quer dizer, por mais, mesmo que não tivesse a cota do Ministério Público lançada nos autos, ainda com a palavra do desembargador feita João oralmente, ela é a que prevalece. Então, com essas considerações, eu acolho também essa rejeição da preliminar e Vossa Excelência pode entrar no mérito. Exato. E sua até mesa, mesmo porque a preliminar ela foi suscitada ainda há pouco nos autos. Dando continuidade aqui, passo ao voto. O ato de prestar contas, ele é obrigação imposta aos candidatos pela Lei 9.504 de 97 e regulamentado pela resolução do TSE 23.607 de 2019. Tem por finalidade informar a Justiça Eleitoral aos órgãos de fiscalização e controle e, como consequência, a todos os cidadãos, o balanço contábil dos recursos empregados na campanha, de modo a garantir a transparência e publicidade das despesas realizadas. É, portanto, dessa forma que fica assegurado o conhecimento da origem das receitas e a destinação dos gastos de cada candidato, partido, coligação e federação, e, por conseguinte, o controle do Estado pelos legitimados e pela própria sociedade. Conforme relatado, a espécie trata de prestação de contas eleitorais de Margleide da Silva Alfaia. O órgão técnico, em parecer conclusivo, entendeu que não remanesceu nenhuma irregularidade, razão pela qual ele opinou pela aprovação. Em sentido oposto, o órgão ministerial se manifestou pela desaprovação, porquanto os gastos com serviços advocatícios e contábeis teriam sido injustificáveis e exorbitantes. Destaco de início que não se desconhece o precedente do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de admitir a possibilidade de que a observância do princípio da economicidade da aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em processo de prestação de contas e de considerar irregular a despesa que tenha caráter socioeconômico. Contudo, acerca dessa espécie de despesa, a resolução do TSE 23.607 de 2019 assim dispõe: os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 5º. Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de despesas de interesse de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limite de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Portanto, verifica-se que o legislador optou por não impor obrigação no sentido de restringir o candidato a firmar uma contratação de serviços contábeis limitada segundo parâmetros observados pela média dos demais candidatos ou pelo valor praticado pelo mercado local. Dito de outra forma, inexiste qualquer previsão legal que limite o valor a ser dispendido pelos candidatos com serviços advocatícios e de contabilidade. Em tempo, conquanto o órgão ministerial tenha se esforçado a apresentar teses que, na ótica da Procuradoria Regional Eleitoral, seriam suficientes para considerar a situação posta como irregularidade em sede de prestação de contas. Novamente, instado a se manifestar acerca da matéria, em oportunidade mais recente, este plenário decidiu de igual modo, em processo de relatoria do Corregedor Regional Eleitoral, hoje, então, o presidente dessa corte, o relator juiz João Lages, de setembro de 2021.
que entendeu que a discussão sobre esse aspecto é descabida no âmbito do processo de prestação de contas. E, por fim, destaco ainda o consolidado posicionamento deste colegiado para eleições de 2022, que, ao se debruçar acerca do tema, reiterou o entendimento de que a situação observada como irregular pelo Ministério Público Eleitoral não enseja julgamento das contas como desaprovadas. E eu trouxe aqui o voto de relatoria da juíza Ariadne Alencar, de dezembro de 2022. Em tempo necessário, evidenciar que o acordo do TRE 7059 de 2021 foi objeto de recurso especial, e o Tribunal Superior Eleitoral manteve íntegro o entendimento adotado por esta Corte, por meio de decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, proferida em 15 de julho de 2022, que negou o provimento ao recurso. Relativamente à tese sustentada da suposta desvirtuação dos recursos públicos em questão, uma vez que o fundo se destinaria a possibilitar que o candidato faça a campanha, entendo que a liberdade conferida pela norma de regência, no tocante à discricionariedade dada ao candidato, para avaliar a maneira mais adequada de aplicar os recursos recebidos, é suficiente para afastar o argumento defendido pela Procuradoria Regional Eleitoral, na medida em que, por evidente lógica, o candidato é o mais interessado em realizar gasto no intuito de obter um resultado satisfatório do pleito, qual seja ser eleito. Neste sentido, não se pode presumir que aquele que se dispõe a participar de uma disputa eleitoral o faz com o escopo de malversar os recursos recebidos a ponto de inviabilizar sua própria campanha. Não obstante, as normas de regência, como sabido, com a finalidade de resguardar os mencionados princípios de moralidade e eficiência explícitos no artigo 37 da Constituição, da economicidade e da modicidade, se ocupou em estabelecer percentuais que limitam os gastos dos candidatos em relação a determinadas despesas. Desta feita, acaso fosse da vontade do legislador, teria procedido da mesma forma no tocante a gastos com serviços advocatícios e contábeis, o que não ocorre. Portanto, não se está aqui a impedir ou negar a incidência desses princípios na análise das contas eleitorais de campanha, mas sim entender que, nessa situação, em particular, não houve violação dos pressupostos, na medida em que inexiste determinação legal imposta a ser cumprida pelo candidato ou para estabelecer parâmetros ao julgador no momento de apreciar o montante empregado para esta finalidade específica, sendo a inexistência desta delimitação indicativo eloquente da discricionariedade concedida pelo legislador ao candidato para contratar os serviços e profissionais que melhor lhe convierem. Imperioso destacar ainda que a complexidade dos serviços prestados pelo advogado e contador não pode ser aferida tão somente pelas peças acostadas aos autos, como intenta o órgão ministerial. Isso porque o trabalho desempenhado por esses profissionais não se resume ao que se apresenta no bojo do processo de prestação de contas, sendo certo que consultas, reuniões, pesquisas, diligências são realizadas pelos profissionais contratados durante todo o período de campanha, e não raras às vezes após o término do pleito. A tentativa de precificar o trabalho desempenhado não é legítima e é, sobretudo, descabida no âmbito do julgamento das contas. Diante de todos os argumentos expostos, e em obediência dos precedentes já estabelecidos por este regional e pela Corte Superior Eleitoral, entendo que o debate acerca da suposta abusividade do valor despendido com serviços contábeis não encontra guarida no âmbito do processo de prestação de contas, devendo, acaso entenda o órgão ministerial e demais legitimados, se utilizarem do meio processual adequado e oportuno para apurar eventuais irregularidades ou abusos no emprego de recursos públicos. Neste sentido, não se mostra cabível nessa sentada a discussão aventada, seja pelo escopo dessa espécie processual, seja pela própria instrução e procedimento legalmente estabelecidos, que não dão margem para o que pretende o parquê. O que não impede, repiso, que se adotem providências no sentido de trazer novamente a apreciação deste colegiado à matéria, desde que sejam utilizados instrumentos adequados. Ante o exposto, em consonância com o parecer técnico, voto pela aprovação das contas de campanha de Margleide da Silva Alfaia, nos termos do artigo 74, inciso 1, da Resolução do TSE 23.607/2019. É como voto, presidente. Pela aprovação. Né? Imagem ampla do plenário. Juiz Mário. Com a relatora, presidente. Juiz Matias. Eu acompanho a relatora, presidente. Juiz Atina. Acompanho a relatora, excelência. Eu também acompanho. Juiz Carmo. Acompanho também, excelência. O juiz Orlando também acompanha. A sua mesa, desembargador João Laje. Vossas excelências ainda não estavam. Então, mas tem quórum. Então, perfeito.
Então, nos termos dos votos imagem proferidos, direcionada ao desembargador João Lages, fazendo leitura aprovadas. do papel disposto em cima da sua que mesa. O desembargador Carmo teve um acidente, mas ele telefonou dizendo que compareceria, e ele está presente e vai votar o item 2 da pauta, mantido apenas a retirada de pauta do item 1, que é um recurso criminal eleitoral. Mas o item 2, que é o seguinte a ser julgado, então o desembargador Carmo está presente. Está presente e compõe o quórum. E o doutor Orlando também chegou agora, né? Porque se confundiu no horário, que é a primeira sessão que nós estamos colocando às 16 horas, era às 17 antes. Imagem do plenário, todos os desembargadores acomodados em seus lugares. O Matias Leme agora um voto bom ali, que ele não poupou os e deixa. Mas foi muito bom, realmente. Vamos ao item 2, então, da pauta, desembargador Carmo, a prestação de contas anual 0606 de 2021, origem Macapá, relator o juiz desembargador Carmo Antônio, interessados, nesse caso, é o PSOL e Paulo César Lemos de Oliveira, ilustre relator, com a palavra. Senhor presidente, ilustres pares, desembargador Carmo aqueles que Antônio, nos acompanham pelas redes sociais, Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, relativa ao exercício de 2020. Após regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias e o Ministério Público Eleitoral sugeriram a desaprovação das contas, a aplicação de multa e a transferência de valores do fundo partidário para a conta destinada aos programas de promoção e participação política das mulheres. É o relatório. Ministério Público Eleitoral, desembargador João Lages, passando a palavra ao procurador do Ministério Excelentíssimo Público. Presidente, excelentíssimo relator, Emite chamada, doutor Pablo, procurador do Ministério Público Eleitoral reitera o parecer. A situação aqui da conta, ou a prestação de contas, contém duas irregularidades, ou dois conjuntos de irregularidades, melhor dizendo. A primeira relacionada à não destinação para campanhas femininas e o segundo de despesas não devidamente comprovadas. A comprovação cabal da despesa e decorrência da incidência da Resolução 23.607 e 23.604, na hipótese de prestação de contas anual, do artigo 18, e o partido, embora intimado, não comprovou, não trouxe aos autos documentos que permitissem comprovar e justificar aquelas despesas. Diante desses dois conjuntos de irregularidades, a não destinação às campanhas femininas e a não adequada comprovação dos gastos de campanha, de algumas dessas despesas relacionadas aos gastos de campanha, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se mais uma vez pela desaprovação e pela devolução dos valores não comprovados e destinação dos montantes relacionados às campanhas femininas. É a manifestação. Imagem novamente direcionada ao plenário. Relator. Excelência. Em sua mesa, desembargador Carmo Antônio, com o celular na mão direita, fazendo leitura. O NACEP, identificou algumas irregularidades e sugeriu a realização de diligências ao diretório para saná-las. E mesmo após a parte interessada ter sido intimada 3 vezes para cumprir as diligências, remanesceram ainda as seguintes irregularidades. Primeiro, a ausência de extratos bancários da conta recursos para a campanha, de recibos de doação referente aos créditos financeiros, também a ausência de documentos fiscais e de prova material de serviço de publicidade. 2. Inobservância do emprego da quantia mínima de recursos do fundo partidário em programa de participação política das mulheres. 3. Inconsistências entre os dados de registros contábeis e dos extratos bancários. 4. Pagamento de multa, juro e correção monetária com recursos do fundo partidário. E 5. Dados insuficientes de comprovante fiscal de serviço de locação de veículo, que não menciona o período a que se refere às despesas. Então, esse conjunto de falhas descritas acima
compromete a regularidade das contas e enseja o julgamento da desaprovação. Então, aqui eu estou acompanhando a manifestação do núcleo e do Ministério Público Eleitoral e, diante disso, eu estou desaprovando a prestação de contas do partido PSOL, referente ao exercício financeiro de 2020, e determinando, primeiro, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 125.602,25, mais a aplicação de R$ 29.850,83, como sugerido, em benefício de candidaturas femininas nas eleições imediatamente posteriores ao transjulgado dessa decisão, e esse é o meu voto. Todos estão de acordo, declaro as contas desaprovadas à unanimmente. Não temos em voto sua do mesa, relator. desembargador Camontal, Vamos agora fazendo leitura dos papéis item 7, doutora Paula. É o 8, não é o 7. Do lado esquerdo, secretário judiciário rapidamente o auxilia. Exato. 7, a prestação de contas 060-1212 de 2022, origem Macapá, relatora a juíza Paola. Interessada no caso é Flávia Nascimento Farias, a ilustre relatora, com a palavra. Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de Flávia Nascimento Farias, candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições de 2022. O relatório conclusivo, o NACEP sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, em razão da não apresentação dos extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata e da existência de divergência entre os extratos eletrônicos e o extrato da prestação de contas. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou também pela aprovação das contas com ressalvas, por entender que as falhas não comprometem a regularidade das contas. É o relatório. Relatório, Ministério Público, doutor Pablo. Imagem ampla do Reitero o plenário, parecer, senhor desembargador presidente. João Lattes Reiterado, fazendo a relatora. Conforme mesa, relatado, o órgão técnico e ministerial sugeriram a aprovação com ressalva das contas de campanha de Flávia Nascimento Farias em razão da inexistência de duas falhas. Com relação à primeira irregularidade, consistente na não apresentação dos extratos das contas bancárias abertas pela interessada, imperioso destacar que não possui o condão de comprometer a regularidade das contas, na medida em que a instituição financeira realizou o envio à esta especializada dos extratos bancários eletrônicos, viabilizando, dessa forma, a fiscalização integral da movimentação financeira, o que enseja apenas as anotações de ressalva. É uma matéria também já discutida nessa Corte e, por unanimidade, entende-se que a irregularidade não é eivada de gravidade e que ela apenas culmina na desaprovação de contas com anotações de ressalva. Então, no tocante à segunda inconsistência, que trata da existência de divergência entre informações constantes no extrato da prestação de contas preenchido pela interessada e as informações obtidas por meio dos extratos eletrônicos, observa-se que o descompasso se trata da não indicação da movimentação do valor de R$ 20 na conta relativa a outros recursos. Embora não tenha a candidata indicado o mencionado gasto, a fiscalização financeira dos recursos empregados durante a campanha foi realizada pelo órgão técnico sem qualquer prejuízo, de modo que as falhas apontadas sejam tão somente a anotação de ressalvas. Portanto, em consonância, tanto com o parecer da unidade técnica quanto do Ministério Público Eleitoral, eu voto pela aprovação com ressalva das contas da interessada, nos termos do artigo 74, inciso 2, da resolução TSE 23.067 de 2019. É como voto. Ok. E não havendo divergência, plenário. eu declaro aprovada com ressalvas as contas. Em sua mesa, desembargador João Lattes, ainda fazendo leitura dos Vamos papéis agora, tornando ao dispostos item em sua 8 da mesa. pauta, é o requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais número 0601442 de 2022. O requerente, no caso, é Alexandre Júlio da Silva Mareco, ilustre relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, ilustres pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, a todos que nos assistem. Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestada, formulado por Alexandre Júlio da Silva Mareco, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2014. Encaminhados os autos à ANACEP para análise técnica preliminar, sugeriu-se a intimação do requerente para que apresentasse os extratos da conta bancária, da conta corrente, número 347.760 e agência 351 do Banco do Brasil, a que se registrasse a movimentação financeira referente aos recebimentos e os gastos no valor de R$ 30 mil.
Devidamente intimado para se manifestar sobre o parecer do NACEP, o requerente quedou-se inerte. Em parecer conclusivo, o NACEP sugeriu o indeferimento do pleito de regularização das contas nos seguintes termos. Persistem as irregularidades apontadas que transcrevemos abaixo, abre aspas. 4. Verificamos que o sistema SPCE Web 2014, no módulo extrato bancário, consta na conta de campanha do candidato, número 347-760, e agência 351 do Banco do Brasil, o registro da seguinte movimentação financeira: créditos no valor total de R$30 mil e débitos no valor total de R$30 mil. Essa movimentação financeira não foi registrada na prestação de contas. Item 3. No extrato bancário do mês de julho de 2014, consta o registro do crédito no valor de R$30 mil. Em 21 de julho de 2014, consta o registro de débito no valor total de R$ 29.998,40 e o saldo de R$ 1,60. O saldo de R$ 1,60 é sobra financeira de campanha de que deveria ter sido depositada na conta bancária do partido, consoante ao parágrafo 3º do artigo 39 da Resolução do TSE 23.406 de 2014. A movimentação financeira evidenciada no referido extrato bancário não foi registrada na prestação de contas apresentada. Não foi informada a origem do crédito de R$ 30 mil em 21 de julho de 2014, o que impossibilita a verificação da eventual existência de recurso de fonte vedada, contrariando o disposto no parágrafo 2º do artigo 54 da Resolução do TSE 23.406 de 2014, fecha aspas. Ante o exposto, sugerimos o indeferimento do pedido de regularização. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou também pelo indeferimento do pedido de regularização das contas. É o relatório, senhor presidente. Doutor Pablo, Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, reitero o parecer ofertado. Relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como relatado, trata-se de requerimento formulado por Alexandre Júlio da Silva Mareco, visando a regularização de sua situação das contas referentes às eleições de 2014, julgadas não prestadas. Tratando-se de requerimento de regularização das contas às eleições gerais de 2014, o mérito deve ser analisado sob o viés da Resolução 23.406 de 2013 do TSE. Destaque-se que o parágrafo 1º e 2º do artigo 54 da citada norma, que trata do procedimento referente ao pedido de regularização das contas não prestadas, e aqui faço colação, mas poupo Vossas Excelências da leitura, consta do voto escrito, o artigo 54, parágrafo 1º e 2º. Pois bem, da leitura do dispositivo, percebe-se que o exame previsto no procedimento de regularização das contas deve-se ater a investigar se houve um manejo ou não pelo omisso de um recurso de fonte vedada, de origem não identificada ou de natureza pública. No caso em Textilha, consoante apontado pelo NACEP, em seu parecer preliminar por meio de consulta no módulo extrato eletrônico do SPCE Web, constatou que o requerente recebeu para as eleições de 2014, em sua conta específica de campanha, créditos no valor de R$ 30 mil que foram, na sua totalidade, debitados, apesar de não ter sido registrado no requerimento de regularização de contas apresentadas qualquer movimentação financeira. Ocorre que, em que pese ter sido regularmente intimado para tanto, o requerente deixou de proceder à imprescindível identificação das transações financeiras relativas ao montante recebido, o que impossibilitou a unidade técnica de aferir a origem do crédito recebido, bem como a sua destinação, prejudicando desse modo integralmente a análise da presença de eventual utilização dos recursos de fontes vedadas e de origem não identificada ou da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação dos recursos oriundo do fundo partidário pelo requerente. Por conseguinte, obstada a análise da regularidade das contas e das situações previstas no parágrafo 2º do artigo 52 da Resolução do TSE 23.403 de 2013, por exclusiva inércia do requerente, não se revela possível o deferimento do presente pedido de regularização. Com essas considerações, eu voto em consonância com os pareceres da ANACEP e da Procuradoria Regional Eleitoral pelo indeferimento do pedido de regularização das contas formulado por Alexandre Júlio da Silva Mareco, candidato ao cargo de deputado estadual referente à campanha nas eleições gerais de 2014. É como voto, senhor presidente. Todo mundo de acordo? Está
Então, declaro o resultado. O tribunal TRE deu por Em unanimidade. sua mesa, desembargador João Lages, fazendo a leitura dos papéis que encontram-se em cima da mesa. Orlando, tem o item 9, Vossa Excelência vai retirar então de pauta o item 9? Pedi, senhor presidente, eu vou votar Desembargador João monocraticamente. Lages faz algumas anotações nos O papéis. item 9, então, foi retirado de pauta. A Secretaria faz as devidas anotações. E não havendo mais, então, Verifica a parte de trás do papel e coloca de volta em sua mesa. Não havendo mais nenhum outro processo, eu informo aos presentes que o desembargador Carmo trará amanhã, em mesa, o recurso criminal que não pôde julgar hoje em face desse acidente. Espero que esteja tudo bem lá, desembargador Carmo, né? Espero que tenha sido apenas um susto. E amanhã, então, a gente continua isso, o julgamento. Desembargador Eu já, logicamente, eu vou lançar aqui um convite que veio do Ministério Público Estadual, entre dia 27 e 28, é um seminário, um workshop que o MPE está fazendo, com parceria com todos os órgãos daqui do Estado, né, órgãos federais, dentre os quais o MPF e nós aqui, o TRE, que é uma pauta do CNJ que trata exatamente da questão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para 2022. Então, vai haver um seminário, um olhar interseccional sobre as desigualdades de gênero na perspectiva do sistema de justiça, 27 e 28, ou seja, quinta-feira, mas pediram para dar esse aviso a partir de hoje, para quem tiver interesse já se programar, das 14 às 18, no auditório da OAB. Eu confirmo, tá, Helena, a presença, eu vou como representante do TRE, eu vou, mas eventualmente algum membro ou membra também está convidado aqui, feito aqui o convite, tá bom? É uma coisa muito importante, realmente, debater essa questão de gênero dentro do sistema de justiça. Então, ilustres pares, não havendo mais nenhuma sessão, eu agradeço a presença de todos, tá bom? E nos vimos amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, acerto às 16 horas, aqui. E me despeço também dos nossos internautas, do doutor Pablo e do doutor Mário, esperando que o evento que Vossas Excelências estão participando esteja realmente muito enriquecedor com a presença de Vossas Excelências, tá bom? Encerrada a sessão, até amanhã, então, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário, sessão encerrada. Logo do TRE.